7 tipos de pedras espirituais que precisam ser removidas. Quais são as pedras que nós precisamos remover? A Bíblia, queridos irmãos e irmãs, ela muitas das vezes usa a figura da pedra para representar obstáculos espirituais. No contexto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de número 5, está escrito: há tempo de ajuntar pedras. Nós compreendemos que existem coisas que precisam ser retiradas do coração para que a nossa vida espiritual possa florescer. Na agricultura antiga, antes da semente ser lançada, o agricultor caminhava pelo terreno retirando as pedras. Algumas eram pequenas, outras pedras eram grandes, algumas eram visíveis e outras estavam escondidas. Espiritualmente também, queridos irmãos e irmãs, existem pedras que endurecem o solo de nossa alma, impede o crescimento espiritual e da fé. Antes da promessa nascer, Deus trabalha limpando o terreno dos corações. Número 1, a pedra do orgulho. Provérbios, capítulo 16, versículo de número 18. Está escrito: a soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda, ou precede a queda. O orgulho, queridos irmãos e irmãs, ele endurece o coração e ele impede o homem de reconhecer a sua dependência de Deus, trazendo a altivez. O orgulho faz a pessoa acreditar que está sempre certa e que sempre tem a razão. E que não precisa mudar e que não precisa de correção. Mas Deus resiste aos soberbos e concede graças aos humildes, conforme escreveu Tiago no capítulo 4, versículo 6 da sua epístola. Quando o orgulho é removido, nasce a humildade, e a humildade abre caminho para Deus agir. O orgulho, queridos irmãos e irmãs, fecha o coração, mas a humildade abre porta para Deus agir. Número 2, a segunda pedra que precisa ser retirada é a pedra da incredulidade. Hebreus capítulo 3, versículo de número 2 está escrito: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar ou se afastar do Deus vivo. Queridos irmãos e irmãs, a incredulidade é uma das pedras mais perigosas de uma vida espiritual. O povo de Israel viu milagres no deserto. Eles viram milagres no Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou maná. Quando estava muito quente, Deus colocou uma nuvem sobre eles. E quando no deserto, na madrugada, um frio de menos de 20 graus, Deus colocou uma coluna de fogo. Deus fez brotar água da rocha, sustentando o seu povo. Então o povo de Israel, eles viram milagre, mas muitos não entraram na terra prometida por causa da incredulidade.
A incredulidade, queridos irmãos e irmãs, impede o coração de confiar nas promessas de Deus. Quando a dúvida sai do coração, a fé encontra espaço para crescer. Onde a incredulidade domina, a promessa não floresce. Número 3. A terceira pedra que precisamos tirar é a pedra do ressentimento. Efésios capítulo 4, versículo 31 ao 32 está escrito: toda amargura e ira e cólera e malícia sejam tiradas dentre vós. Queridos irmãos e irmãs, mágoas e ressentimentos são pedras pesadas dentro da alma. A pessoa ferida carrega dentro de si lembranças que endurecem o coração e bloqueiam a sua paz. Enquanto o ressentimento permanece, o coração fica preso no passado. O perdão, queridos irmãos e irmãs, é a ferramenta que Deus usa para remover essas pedras da alma. Portanto, perdoe. Quem não libera perdão continua carregando pedras dentro do coração. Número 4. A quarta pedra que devemos tirar é a pedra do pecado oculto ou escondido. Salmo 32, versículo de número 3 ao versículo de número 4 está escrito: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Queridos irmãos e irmãs, há pecados que ficam escondidos no coração. O pecado oculto, ele cria um peso espiritual. Ele rouba a paz, impede o crescimento de uma vida íntima e um relacionamento com Deus. Davi experimentou isso antes de confessar o seu pecado. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus remove essa pedra e restaura a alma. O pecado escondido endurece a alma, mas o arrependimento limpa o coração. Número 5. A quinta pedra é a pedra do medo. Isaías 41, versículo 10, está escrito: não temas, porque eu sou contigo. O medo, queridos irmãos e irmãs, ele paralisa decisões e impede o nosso avanço espiritual. Muitas pessoas têm promessas de Deus, mas ficam paralisadas pelo medo do futuro, pelo medo do fracasso ou da opinião dos outros. O medo, queridos irmãos e irmãs, ele cria limites que Deus nunca colocou. Quando a fé cresce, o medo perde o domínio sobre a vida. O medo, ele levanta muros, mas a fé, ela remove pedras. Número 6, a pedra da ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, está escrito: lançamos sobre ele, lance sobre Deus, lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade. Você anda ansioso? Porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, queridos irmãos e irmãs, ela ocupa o coração e tira a paz da alma. A pessoa ansiosa vive preocupada com o amanhã, tentando controlar aquilo que só pertence e está na mão de Deus.
A ansiedade sufoca a fé e impede a confiança plena no Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, quando nós entregamos nossas preocupações a Deus, o coração encontra paz e também descanso. A ansiedade pode se transformar em um transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele é a mão da depressão batendo na porta. Portanto, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações. A ansiedade pesa na alma, mas a confiança em Deus traz descanso. Número 7, a pedra da indiferença espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, disse Jesus. É quando uma das pedras, queridos irmãos, mais perigosa é a indiferença espiritual. É quando o coração perde a sensibilidade para Deus. A oração esfria e a comunhão diminui. Já não lê mais as escrituras sagradas, já não ora mais, já não se santifica para buscar ao Senhor. É quando o coração perde a sensibilidade. Não é uma rebeldia aberta, mas é uma frieza espiritual. Deus chama o seu povo para reacender o amor e a paixão pela presença dele. Aquele que busca acha, aquele que bate abre-se. A indiferença esfria a fé, mas a busca reacende o fogo de Deus. Provérbios 8:17, Deus disse: eu amo os que me amam, e os que de manhã me buscam me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Deus faz uma declaração de amor para aqueles que o buscam. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, se inscreva neste canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você gosta de estudo bíblico, me ajude a edificar vidas e pregar o Evangelho por intermédio da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.